Se por um lado não há o risco de uma bolha de consumo, o momento da economia brasileira também não permite aquele relaxamento. Pelo contrário, os especialistas pedem cautela. É o que nós vamos ver agora. Você tem dois tipos de crédito, na verdade. Você tem um crédito que é um crédito imobiliário, e você tem um crédito para comprar bens de consumo. No crédito para comprar bens de consumo, fundamentalmente você não tem colateral, tá certo? Você vai lá e compra uma geladeira. Essa geladeira, a hora que ela sai da loja, ela já não vale mais nada. Tá certo? Você compra por R$1.000, se você for vender no mercado secundário uma geladeira usada, ela vai te custar, você vai conseguir vender por R$150, tá certo? Isso significa o seguinte, este crédito não tem colateral, tá certo? E isso é um problema, porque se você tiver um problema sério na hora na questão de adimplência, não tem um colateral para você dizer, pô, me dá o colateral aí que eu vou resolver o problema. Isso não é verdade no setor imobiliário, né? Mas acontece que o setor imobiliário no Brasil, o crédito para o setor imobiliário ainda é muito pequeno. Nós temos 48% do PIB de crédito na economia brasileira e o crédito para o setor imobiliário é 4% do PIB, ou seja, mais de 40% do PIB é crédito que não tem colateral. Tá certo? E isso é uma preocupação. Se você tem desemprego e a renda começa a cair, ou, pior ainda, uma situação como nós vivemos nos anos 80, em que você tem economia crescendo pouco e inflação alta, a inadimplência aumenta e o setor financeiro perde a capacidade de se sustentar. E este é um problema que eu acho que tem que ser pensado sobre a questão do crédito no Brasil. E aqui no Brasil também nós não temos realmente nenhum processo de alavancagem dos bancos. Os bancos estão bastante líquidos, bastante sólidos, porque realmente e não precisam, aqui como falei no começo, ter 10%, 20% de alavancagem, já que eles ganham tanto com os juros reais tão elevados que hoje nós temos. Quer dizer, não há justificativa hoje para você pagar juros reais de 100%, como nós pagamos hoje em cheque especial. Não tem sentido isso. Não, isso aí é realmente um ganho brutal para o sistema financeiro, que faz parte de uma política onde eles alegam que o Brasil a inadimplência é muito alta, mas agora estamos vendo que a inadimplência está começando a cair. Tem uma série de, talvez, várias razões que não tinha no passado que podem permitir os bancos hoje baixarem os seus spreads. Outro problema que nós temos no Brasil em relação também à inadimplência é uma deterioração no mercado de trabalho. Se ela acontecer, realmente vai aumentar a taxa de inadimplência. Nós temos hoje uma pequena bolha no mercado de trabalho, eu acho. Está vendo ganhos reais, salários maiores do que a possibilidade que tem a economia de crescer. E se essa bolha estourar um dia no mercado real, você vai ter, vamos ter realmente daqui a pouco alguma dificuldade já no mercado de trabalho. Mas atualmente nós não temos, que a taxa de desemprego está muito baixa. Eu não sei se no passado já houve crédito nas condições que nós temos hoje, com prazos tão longos. Eu confesso que eu não me lembro. Apesar de ser um dos mais velhos aqui da sala, eu não me lembro de crédito de carro com o prazo que nós estamos aqui e outros prazos incríveis que o Brasil tem e que, a despeito das taxas de juros tão altas, esses créditos acontecem. Eu acho que é um milagre isso, eu fico perplexo. Aliás, muitos observadores do mundo ficam perplexos como essas coisas acontecem no Brasil. Eu continuo muito preocupado, pesando aqui duas posições que eu achei bastante otimistas e duas que eu achei preocupantes. Eu pessoalmente estou preocupado. Estou preocupado que a economia está bem, mas vai mal, que nós não estamos enfrentando os problemas. E tem um que eu próprio não coloquei ali, e eu pensei que politicamente é complicado a gente colocar, mas tem que falar. Nós temos empecilhos, inclusive, no marco constitucional brasileiro. Se nós tivermos uma crise amanhã, a Constituição impede algumas soluções. Por exemplo, olhemos a Grécia. A Grécia está sendo obrigada a reduzir a folha. E aqui não se pode baixar salário, nem se pode demitir o pessoal com estabilidade. A gente vai mudar a Constituição para poder fazer isso, ou não vai fazer? E como é que fica?
São diversas amarras que nós temos à frente. Eu vi um professor na Grécia que disse que a renda dele caiu 40% do salário. Cortou, o governo cortou. E eu perguntei como ele sobrevivia. Ele disse, olha, tirei meu filho da escola privada, botei na pública. Agora eu estou brigando para que a pública melhore. O que vai ter problema porque baixou também o salário dos professores da escola pública. Eu agora já não vou todos os dias para o trabalho de carro. Estou descobrindo que, apesar de ter que andar, que eu não gosto, o ônibus está indo mais depressa, porque tem menos carro na rua, porque não só eu parei. E com os 40%, reduziram 40% do salário, mas reduziram 40% da jornada de trabalho. Eu estou preenchendo isso, ou complementando a renda, ou buscando outras compensações existenciais, lúdicas e etc. A gente vai ter que pensar que é possível melhorar o bem-estar, mesmo que o crescimento da produção de bens materiais não aumente na proporção que nós nos acostumamos dos chamados milagres que passaram a ser vistas como uma coisa normal, natural e permanente. Não é permanente, como disse o Zé Márcio, crescer a taxas elevadas. Não é possível. E concordamos centralmente com o caminho apontado pelo professor Raul Veloso de que nós temos que voltar a ter uma taxa de investimento robusta nesse país. Eu acho que a presidenta Dilma, só queria acabar dizendo uma coisa, ela todas as vezes tem sido muito firme em relação à questão fiscal. Tem um projeto para sair aí que fala da vinculação do aumento de despesa pessoal, de um teto em relação ao PIB. Isso é fundamental para passar tranquilidade nessa questão fiscal, professor Raul Veloso. Então, eu acho que da parte dessa presidenta Dilma, do Ministério da Fazenda, do presidente do Banco Central, a gente está tendo, nesse sentido, boas notícias. Eu acho que esse novo arranjo macroeconômico pode possibilitar a gente retomar essas taxas de investimento, que eu acho que é o grande desafio do país. No curto prazo, apesar dessas nossas ponderações todas de falta de poupança, que é uma realidade, o governo gasta muito, mas no curto prazo, ao menos, o Brasil está surfando uma onda que outros países não estão surfando, porque a nossa dívida líquida PIB caiu bastante, e o Brasil hoje é muito melhor do que muitos países ricos desenvolvidos, e com isso está recebendo bastante dinheiro de fora, investimentos de fora. Isso ajuda muito o país a manter alguma taxa de crescimento econômico e ficarmos um pouco menos preocupados com a situação a médio prazo. Agora, evidentemente que nós estamos ainda bastante desequilibrados em termos de poupança pública, gasto público, mas como o resto do mundo está muito pior, a nossa posição melhorou um pouco. Agora, evidentemente que o nosso Banco Central tem agido bastante bem e espero que continue agindo. Enfim, nós estamos preocupados com o Brasil. E eu acho que isso é muito fácil de perceber. E eu fico imaginando o drama da nossa presidente, que claramente era uma pessoa no governo anterior muito preocupada, provavelmente entre as mais preocupadas com a questão do investimento, pelas áreas em que ela assumia, pelos sinais que vinham do lado dela. E agora, na posição de presidente da República, ela deve ter insônias, em cima de insônias, ao enxergar os conflitos muito difíceis de equacionar quando a gente se depara com o dia a dia da dificuldade de fazer coisas que são inconciliáveis. Cada vez, na verdade, dado o mundo atual, o que você observa é que efetivamente os economistas não sabem nada de como resolver os problemas do mundo atual, estes problemas que a gente está vivendo neste momento. Você vai lá no mundo desenvolvido e tudo que está sendo feito lá está fora do livro-texto. O ideal é a gente não chegar lá, fazer de tal forma que nós consigamos evitar chegar numa situação em que você simplesmente não tem a menor ideia de quais são os resultados da sua política. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.